Bem-vindos a esta nossa conversa sobre Sumida em Tóquio. Muitos, se calhar, associam logo a área ao Tokyo Skytree, não é? Aquela torre enorme. Sem dúvida, é a imagem de marca moderna. Pois, mas olha, as fontes que andamos a ver, guias locais, histórias antigas, lendas, até blogs de viagem, pintam um quadro tão mais rico. Completamente. Há muito mais para descobrir ali. A nossa ideia hoje é mesmo essa. Pegar nestas fontes e, pronto, desvendar as histórias do tempo dedo, os cantinhos menos óbvios que fazem de Sumida um sítio especial, dar assim uma perspectiva diferente para quem visita. Claro. E o rio Sumida é central nisso tudo. Não é só água, foi mesmo a artéria de Edo e continua a ser importante para Tóquio. Exato. Aparece imenso nas gravuras o Kyoye, por exemplo. Pois, as gravuras mostram bem a vida no rio. Transporte, comércio, mas também era um sítio de lendas, fazia parte da identidade da cidade. Então vamos começar por aí, no Rio. As fontes descrevem-no quase como a autoestrada de Edo, não é? Muita atividade. Era isso mesmo, um ponto crucial. Historicamente, o papel era imenso. Antes das pontes modernas, como é que se atravessava? Com as balsas, as watashi. Ah, Juatashi. Sim, locais como a Takayama Watashi eram essenciais. Ligavam as margens. O rio também era fronteira. Separava províncias antigas, Musashi e Shimoza. Interessante. E, claro, está ligada à fundação do templo Sensoji, ali em Asakusa. A lenda da estátua de Kanon encontrada no rio pelos pescadores. É verdade, essa história é super conhecida. Mas o Rio também tem um lado mais sombrio, não é? Há histórias trágicas Sim, associadas. sim, há ecos-tragédias. Uma das mais conhecidas e antigas é a do Meu Akamaru. Isto já vem do período Heian. Há muito tempo. Sim. Um jovem nobre de Kyoto, raptado, levado para leste, acabou por morrer de doença aqui, nas margens do Sumida. É uma história que marcou muito, inspirou até peças de teatro no. Nossa. E ainda hoje há memoriais. O Umewakazuka, no templo Mokuboji, onde ele terá morrido, e noutra margem, o Maiokizuka, para a mãe dele, que o procurou desesperadamente. São sítios silenciosos junto ao rio. Que contraste com a vida que vemos hoje. Mas essa ideia de ligação, de ponte, continua bem viva. Uma das fontes mais recentes falava muito do Sumida River Walk. Ah, sim, a Ponte Nova. Exato, uma ponte pedonal de 2020 que liga Asakusa diretamente à base da Skytree. Dizem que as vistas são ótimas para o rio, para a torre, e vêem-se os comboios a passar mesmo ali ao lado. Dá uma perspectiva diferente. E tem um detalhe giro: procurar a mascote escondida, a Sorakarachan. E não foi? Foi. Deu origem a um sítio que parece interessante, o Tokyo Mizumachi. É um complexo de lojas e cafés por baixo da linha do comboio, mesmo junto ao rio. Uhum. Várias fontes mencionam-no como um bom sítio para uma pausa. Falam, por exemplo, da Consente, uma loja de design com coisas japonesas giras e inteligentes, para quem quer lembranças diferentes do habitual. Parece uma boa dica. E para além desse complexo, as margens do rio continuam a ser um bom sítio para relaxar, não é? Sim, claro. Sugerem procurar cafés com esplanada, com vista, ou então pegar numa bicicleta. Há ciclovias ao longo do rio. É uma forma mais calma de ver a cidade. Sem dúvida. Agora, saindo um bocadinho da margem, essa ideia de transformação e história também se sente muito noutra zona-chave de Sumida, Ryogoku, o bairro do Sumo. Ah, Ryogoku. Incontornável. E lá há um templo com uma origem, uau, muito marcante. O templo Ekoin. Sim, a história do Equim é incrível. Diz muito sobre Edo. Foi fundado em 1657, mas não por motivo religioso normal. Foi como um memorial. Memorial. Sempre às vítimas do grande incêndio de Meirique. Mais 100.000 pessoas que morreram e não foram reclamadas. Uma tragédia enorme. Meu Deus. E o que é fascinante é como este sítio, nascido da tragédia, se tornou depois um centro de vida, de entretenimento popular. A zona ao lado, Ryogoku Hirokoji, tinha feiras, espetáculos, Que reviravolta. e foi no próprio Ekoin que começaram a fazer os torneios de sumo de caridade, os Kanjin-Sumo. Foi ali que o sumo se estabeleceu em Ryogoku. O Kokugikan moderno, a arena atual, está ali mesmo ao lado. Continua a tradição. É um padrão interessante, não é? Locais do luto que se transformam em centros de vida. E por falar em espetáculos, em Ryogoku, temos de falar do Festival de Fogo de Artifício do Rio Sumida, um clássico de Tóquio. Ah, sim, o fogo de artifício do Sumida.
A história mais conhecida diz que começou em 1733, certo? Isso. A narrativa popular, que se encontra em muitos sítios, diz que depois de uma grande fome e uma epidemia, o Shogun Tokugawa Yoshimune mandou fazer um grande espetáculo de fogo de artifício no rio, o Ryogoku Kawabiraki. Para animar as pessoas e honrar os mortos, não é? Exato. Para apaziguar os espíritos, levantar o moral. É uma história bonita, nobre. Mas, Mas, bem, fontes mais académicas sugerem que, apesar do Shogun poder ter tido influência, a grande rivalidade entre as duas famílias de pirotécnicos da altura, a Kageya e a Tamaya, foi um motor essencial para o festival crescer e ganhar a escala que ganhou. competição? Pois, aquela tradição de gritar os nomes Karyaya e Tamaya durante o fogo vem daí. Se calhar mostra que muitos grandes eventos culturais têm raízes mais pragmáticas, até comerciais, misturadas com as histórias mais bonitas. Faz sentido. E hoje em dia, o festival é gigante. Quase 20.000 fogos. Como é que se consegue ver isso sem ficar esmagado pela multidão? Dizem que vai quase 1 milhão de pessoas. É complicado. Mas há dicas. Blogs de pessoal mais experiente sugerem sítios alternativos. O Parque Shiori, mais para norte, costuma ser mais calmo. Ou o Parque Aquático Oyokugawa, que tem várias praças. Hum. Mas a regra de ouro é chegar cedo. Muito cedo. Uma fonte até partilhou uma foto engraçada, tirada do cimo de um escorrega antigo num parque residencial, o Kyojima Minami, com o fogo e a Skytree ao fundo. É preciso ser criativo. Boas dicas. Deixando os espetáculos, voltamos à arte. Sumida tem a honra de ser o berço de um dos artistas mais famosos do Japão e do mundo, Katsushika Okusai. O grande Okusai. Nasceu ali, na zona de Honjo. As fontes falam das suas 93 mudanças de casa, dos 30 nomes artísticos. Parece mais do que excentricidade, não é? Um espírito inquieto. Sem dúvida. Reflete uma busca constante. E o percurso dele é notável. É um exemplo incrível de criatividade tardia. Pois é. A série mais famosa dele, As 36 Vistas do Monte Fuji, com a grande onda, foi feita quando ele já tinha mais de 70 anos. Incrível. E era um inovador, usou pigmentos novos, como o azul da Prússia, que deu outra vida às paisagens dele. E aquelas últimas palavras famosas. Quais? Se o céu me desse mais 5 anos, eu podia tornar-me um verdadeiro pintor. Disse isto aos 89 anos. Mostra uma humildade e uma paixão. Até ao fim. Okusai faz-nos pensar sobre criatividade e idade. É verdade. E a ligação dele assumida vê-se na obra, não é? Ele pintava o que estava à volta dele. Exatamente. Muitas gravuras mostram cenas dali. A confusão na ponte Ryogoku, as vistas do santuário Mimeguri. A paisagem de Sumida inspirou-o claramente. E para quem gosta de Okusai, há um sítio a visitar, o Museu Sumida Okusai. Uma fonte destacava o próprio edifício. Um museu. Sim, é interessante. Da arquiteta Kazuyo Sejima. O design tenta refletir a arte dele, com aquelas superfícies metálicas. E lá dentro há projeções que ligam as gravuras aos locais de Sumida. Parece ser uma experiência imersiva. Sim, vale a pena. De Okusai saltamos para outra história dramática ligada à Sumida. Shushingura, a lenda dos 47 Ronin. O clímax da história, o ataque à mansão do Kira Yoshinaka, aconteceu ali em Honjo. Exatamente. O coração da história é a lealdade, a honra levada ao extremo. Depois do senhor deles, Asano Naganori, ser forçado a cometer seppuku por atacar o Kira, 47 samurais ficaram sem mestres, Ronin. E planearam a vingança. Meticulosamente, durante quase 2 anos. O ataque à mansão do Kira, em 1702, foi a vingança. Defenderam o código samurai, o Bushido. Lealdade, honra, coragem, acima de tudo. Depois, entregaram-se e puderam morrer com honra. Uma história poderosa. E a localização em Honjo é relevante. Como falámos do Ekoin, aquela zona encheu-se de residências de samurais depois do grande incêndio. Talvez isso tenha, ironicamente, ajudado os Ronin a infiltrar-se numa zona que conheciam. E hoje, o local da mansão é um parque. Sim, o Parque Onjo Matsuzaka-cho, um sítio tranquilo que contrasta com a confusão ali perto de Kinchicho. É um lugar para sentir essa história. E em dezembro há festivais, o Gishisai e o Kirasai, que relembram os eventos. Tantas camadas de história. E falando em histórias que andam no ar, ainda há os 7 mistérios de Honjo,
os Honjo Nanafushigi. Ah, as lendas urbanas de Edo. Exato. Contos fantásticos que ficaram populares no rakugo, aquela arte de contar histórias cômicas. Estas histórias são ótimas. Dão-nos pistas sobre o dia-a-dia, os medos, talvez a moral da época. Não são só contos de fantasmas. Por exemplo, Olha, o Oitekebori, o pântano do Deixai, diziam que ficava perto de Kinchichu. Os pescadores ouviam uma voz: "Deixa o peixe aí." Se não obedecessem, o peixe desaparecia. Talvez um aviso contra a ganância. pode ser. O Okurichochin, a lanterna acompanhante. Uma luz fantasma que guiava as pessoas, mas para se perderem. Se calhar reflete o medo do escuro, de se perder na cidade antiga, mal iluminada. E Sumida também inspirou escritores como o Akutagao Ryunosuke, o poeta Basho. Portanto, o tesouro escondido aqui são os próprios sítios e as histórias que eles carregam. Em vez de só seguir o mapa turístico, explorar sítios como os arredores da estação de Kinshicho ou a rua Ukusai-dori com estas lendas na cabeça. Exatamente. É outra forma de ver a cidade moderna, sentir os ecos do passado. Bem, recapitulando esta nossa viagem por Sumida. Fomos bem para lá da Skytree, não foi? Descobrimos as origens do sumo em Ryogoku, ligadas a um memorial, o bairro do Okusai, lendas de fantasmas, a história dos 47 Ronin. E os locais mais recentes, como o Riverwalk e o Mizumachi, que continuam a ideia do rio como ligação. Exato. O que retiramos disto? Que em Sumida a história não está só nos livros. Está viva nos espaços do dia-a-dia, nos templos, nos parques, nas margens do rio. Está lá para ser sentida. A história respira ali. É isso mesmo. Talvez um pensamento final. Vale a pena pensar como o sítio onde estamos molda as histórias que contamos e como essas histórias depois moldam a nossa experiência do sítio. Sumida é um exemplo perfeito disso. Sem dúvida. E é curioso ver como as coisas modernas, tipo o Riverwalk ou o Mizumachi, não apagam o passado. Acrescentam camadas novas. Continuam à sua maneira a função antiga do rio como ponto de encontro, escrevendo novos capítulos na história longa de Sumida. Fica a sugestão. Numa próxima visita a Tóquio ou mesmo a planear, olhem para Sumida com outros olhos. E, quem sabe, explorar outros bairros e descobrir as suas histórias escondidas. Manter a curiosidade é sempre o melhor guia de viagem.